Olá, eu sou Marcelo César e eu vou apresentar o meu trabalho que é sobre avaliando o repertório de Química. Tanto a avaliação do repertório quanto o ensino de Química, eles são orientados através de documentos oficiais, né? Como os PCNs, as propostas curriculares, e são organizadas, né, em três grandes eixos. O eixo das transformações químicas, dos modelos explicativos e dos materiais e suas propriedades. Quanto às avaliações externas, no Brasil, a gente tem um grande desafio, né? Em nível nacional, no ensino de ciências, não há um monitoramento da qualidade do processo de ensino e aprendizagem desde 1999, quando a disciplina de ciências foi extinta do SAEB. Em química, por exemplo, esta avaliação nunca aconteceu. Já em nível estadual, o que houve foram ações isoladas, né? Então, o SARESP, por exemplo, teve como finalidade fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública paulista, bem como orientar a escola no planejamento das ações voltadas para a melhoria na qualidade da educação básica. O SARESP, portanto, foi o único instrumento que avaliou o ensino de ciências da natureza, química, física, biologia e verificou-se que a maioria dos alunos concluintes do terceiro ano do ensino médio encontra-se nos níveis de aprendizagem abaixo do básico, evidenciando que o ensino de química é precário e precisa ser repensado. Bom, a importância de avaliar o repertório prévio, né? A avaliação do repertório prévio, ela é importante porque esta avaliação, por muitos, ela é denominada como diagnóstica. Então, ela também permite identificar a presença ou ausência de conhecimentos, inclusive buscar detectar requisitos para novas experiências de aprendizagem que ocorrerão ao longo do ano letivo, para que se possa, então, planejar ou replanejar a ação docente em função dos resultados apresentados pelos educandos. Ela também pode ser realizada não apenas focalizando conteúdos, como, por exemplo, o estudo do Albuquerque Melo Moura, né, que também trabalhou conteúdos de física, mas também habilidades, como, por exemplo, avaliação de repertório em habilidades, em matemáticas, né? O estudo feito pelo Pinheiros e Rebouças. Bom, também pode ocorrer em momentos pontuais, como, por exemplo, quando o professor realiza o planejamento semestral, anual do ensino, ou sistematicamente, quando utiliza para identificar especificamente o que o aluno já conhece e o que ainda não sabe a respeito de um determinado conteúdo que será ensinado. Em química, a ação de avaliar ela é importante porque ela é intrínseca ao processo de ensinar e de aprender química. Assim como nos demais componentes curriculares, consiste na realização de ações pelo professor e pelos alunos com vistas ao acompanhamento ativo da evolução de aprendizagens relevantes e significativas que contribuam para o desenvolvimento da competência necessária aos integrantes da sala de aula para a vida em sociedade. E, nesse sentido, a avaliação também é elemento essencial e necessário no planejamento. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar, né, fornecer ao professor, né, esta importância de avaliar o repertório de química de alunos que estão no ensino médio, com foco especificamente em alguns aspectos. A identificação, por exemplo, dos elementos químicos a partir de suas representações simbólicas, seus respectivos números e modelos atômicos e a representação das cadeias carbônicas nas suas diferentes fórmulas, estrutura plana, né, linha, condensada e molecular, e bem como a sua classificação quanto à existência de extremidades livres,
ao tipo de ligação entre os átomos de carbono e a presença do heteroátomo. Então, como método, a gente pode utilizar, né, alunos do ensino médio, porque ela tem que ser elaborada para alunos do ensino médio. Então, você pode trabalhar com grupos de estímulos e com um recurso tecnológico que é o software educativo. O próprio procedimento é a avaliação individual desse repertório prévio. Então, só para ilustrar, o software educativo Mestre Libras, né, ele permite a combinação entre diversos elementos. Então, você pode inserir um nome, seja ele ditado ou impresso, você pode trabalhar com figuras, símbolos, fórmulas, números atômicos e até modelos representativos. Então, as tarefas, elas são todas organizadas, né, tendo um estímulo modelo e alguns estímulos de comparação. Bom, como nós estamos trabalhando com avaliação do repertório prévio, nós não fornecemos este feedback, né, para o aluno. Ou seja, ele não tem a indicação ou a correção ou a incorreção do item que ele escolheu. E o registro é automático, né? Esse registro desse desempenho desse aprendiz passa a ser automático. Então, aqui, para ilustrar, né, eu trouxe algumas telas que mostram como é possível avaliar o repertório prévio de um aluno que está no ensino médio a partir do software educativo. E vocês podem perceber que vocês têm um número atômico, né, relacionado aí ao elemento químico, você tem uma outra tela, o elemento químico com algum número atômico, né? O elemento químico com modelos atômicos, enfim. E do lado direito, você tem, então, né, os elementos químicos e a nomeação deste elemento químico. Então, do lado esquerdo, você tem o modelo e as respostas de escolha, e do lado direito você tem o modelo e as respostas de produção, de nomeação, né? Bom, para a gente fechar a minha apresentação, eu acho que é importante olhar para esta avaliação diagnóstica, porque ela permite estabelecer o patamar de conhecimento prévio de cada aluno, ela permite identificar as alternativas, né, corretas, e aí tanto das respostas de escolha, quanto respostas de nomeação, que são respostas de produção, de um dado conteúdo químico, né? Conhecer quais dos conhecimentos avaliados em química tiveram o pior desempenho dos alunos e que merecem, então, uma intervenção por parte do professor. Indicar também a diversidade desse repertório, né? Essa avaliação permite isto, né? Que ela permite identificar aí a diversidade do repertório do grupo de alunos e também de cada aluno avaliado, bem como esses aspectos, né? Que são tanto por eles conhecidos como desconhecidos. E também permite ao professor planejar as atividades individualizadas que facilitem a aprendizagem e possibilita o aperfeiçoamento do repertório de química. Ok? Aqui estão as minhas referências. Eu agradeço. Muitíssimo obrigado.